E aí, pessoal, hoje nós iremos começar a aula 5 referente a modelagem matemática, uma alternativa metodológica para ensino básico, parte 1, referente ao conteúdo de metodologia de ensino de matemática 1. Quem vos fala aqui é o professor Josiano Leão e nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula de pedagogia. Vamos seguir em frente e até a próxima. O nosso conteúdo é sobre modelagem matemática, uma alternativa metodológica para o ensino básico, parte 1, referente à matéria de metodologia do ensino da matemática 1. Quem vos fala é o professor Josiano Leão. E agora nós iremos dar continuidade à nossa aula número 5. Conceito, modelagem matemática. A modelagem matemática é uma estratégia de ensino que relaciona situações do dia a dia do estudante a conteúdos matemáticos. A ideia é abordar fenômenos das mais diferentes áreas científicas para educar matematicamente, invertendo, assim, um modelo comum de ensino. Na modelagem matemática, o problema que será discutido em aula é apresentado antes para a turma. A partir dele é que emergem os conteúdos matemáticos, que precisam ser usados pelos estudantes para oferecer soluções para o mundo real. Há professores que preferem que a turma escolha os temas que gerarão o conteúdo matemático, enquanto outros educadores optam por eles mesmos definirem as situações do dia a dia que serão abordadas, para respeitar o programa estabelecido pelo currículo. Não existe uma ordem certa para aplicar a estratégia da modelagem matemática, mas é preciso que ela seja estabelecida no plano de aula. Independentemente da ordem, a modelagem faz com que o estudante busque soluções para os problemas a partir do conhecimento prévio, recorrendo a diferentes informações para resolver, avaliar e refletir sobre a questão. Isso coloca na posição de sujeito do processo cognitivo, ou seja, é ele próprio quem atribui significados ao conteúdo abordado em aula. Fora do meio educacional, o termo modelagem é usado para definir a percepção da matemática em situações reais das mais variadas áreas da atividade humana. As discussões em busca de novas metodologias que tornem o ensino da matemática mais atraente e significativos têm sido incessantes. Pesquisa na área de educação matemática apontando que a matemática ensinada, que no caso é o conteúdo, na sala de aula, bem como a forma metodológica, como vem sendo ensinada, não corresponde à necessidade dos alunos para a formação da cidadania, enquanto seres sociais. Assim, o objetivo desse material é apontar encaminhamentos metodológicos e estabelecer algumas etapas para o trabalho com a modelagem nos conteúdos matemáticos em sala de aula. Observa-se que a modelagem matemática é uma ferramenta significativa no processo, pois trata de uma metodologia alternativa para o ensino de matemática, que pode ser utilizado tanto na educação básica como na educação superior, e tem como objetivo interpretar e compreender os mais diversos fenômenos do nosso cotidiano. A modelagem propicia a facilitação da aprendizagem pelas aplicações dos conceitos matemáticos, tornando o conteúdo matemático mais significativo, incrementando a dialética, relação entre o que consideramos abstratos e concretos em seu processo de aprendizagem. Nesse contexto, buscou-se analisar quais os caminhos que a modelagem pode propiciar para fazer matemática na escola e dentro da sala de aula, buscando a melhoria da qualidade do fazer docente e discente nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, esse trabalho apresenta variados aspectos favorecidos pela modelagem matemática, como uma alternativa metodológica para o ensino de matemática, principalmente na educação básica. A modelagem, com o passar do tempo, foi se reinventando e, como vimos atualmente, não existe um único modo de como ele se opera. Nesse sentido, trazemos as contribuições de Barbosa, 2001, que,
Segundo ele, no Brasil, essa tendência está ligada à noção de trabalho de projeto, em que os alunos são organizados em grupos e que cada qual desenvolve uma investigação por meio da matemática, tendo como foco seu tema de interesse e, ao mesmo tempo, contando com o acompanhamento e auxílio do professor. Barbosa 2001 também aposta em um currículo diferenciado, que disponha de múltiplas possibilidades educativas, que seja o contrário das correntes pragmáticas e científicas. Não busca tirar ou acrescentar conteúdos ao currículo de matemática, ou ainda gerar discussões sobre o que pode ser considerado melhor, útil ou não. Desse modo, o autor aponta que não advogamos um currículo baseado nem somente nas aplicações, nem somente na estrutura da matemática. Julgamos que a educação matemática deve envolver todas as instâncias implicadas no conhecimento matemático. Modelagem é uma delas, é necessário, mas não suficiente. Barbosa, 2001, página 5. Segundo Barbosa, 2001, no caso 1, o professor é quem propõe à turma a situação problema, bem como todos os dados necessários à sua resolução. Aos alunos cabe a responsabilidade de resolver a problemática. No caso 2, o docente dispõe como ponto de partida para a investigação o apontamento da situação problema, com a temática voltada às mais diferentes áreas do conhecimento. Os estudantes são desafiados a buscarem todos os dados necessários à resolução do problema em questão, fato que certamente estenderá-se por mais aulas e para o qual poderão ser utilizados diferentes suportes de pesquisa locais e até mesmo profissionais de diferentes áreas afins. Já o caso 3 exige mais autonomia por parte do discente e flexibilidade e interação e mediação do professor, onde, a partir de temas não matemáticos, os alunos formulam e resolvem problemas. Eles também são responsáveis pela coleta de informações e simplificação das situações problema. É via do trabalho de projetos. Barbosa, 2001, página 9. A proposta apontada por Bienbuch e Hein, 2005, está fortemente ligada a conteúdos matemáticos e a sua utilização por meio dos modelos matemáticos, enquanto a corrente sociocrítica defendida por Barbosa tem em vista a modelagem matemática como um recurso para responder à dúvida e até mesmo problemas sociais, valendo-se do uso da matemática, mas não de modo tão sistemático e metódico. Como aponta o Silva, Barbosa e Oliveira, o ano 2013, página 48, as discussões sobre a modelagem matemática têm sido crescentes na comunidade de educação matemática, como uma possibilidade de gerar investigações de problemas, com referências na realidade na sala de aula de matemática. Por modelagem, compreendemos como um ambiente de aprendizagem no qual os estudantes são convidados a investigar, utilizando a matemática, situações como referência da realidade. Barbosa, 2007. Em vista disso, argumentamos que, ao trabalhar com modelagem, os estudantes são desafiados a assumir uma postura crítica e participativa com vistas ao exercício da cidadania. Barbosa, 2007. A expressão ambiente de aprendizagem é utilizada para se refletir as condições proporcionadas ao estudante para desenvolverem suas ações. Silva, Barbosa e Oliveira, 2013, página 48. A modelagem matemática
consoante com a corrente sociocrítica elaborada por Journey C. Barbosa, tem como principal objetivo possibilitar que a matemática cumpra seu papel social, permitindo que o aluno atue como um cidadão participativo, ativo, né? Ele é objeto de todo o conhecimento, ele que produz o conhecimento, ele que dita as regras, ele que dá o ritmo do que o professor vai passando para ele e ele vai interpretando e julgando todas as ações matemáticas ali inerentes na atividade. Muitas vezes, por desconhecer algum assunto ou não saber vincular o conhecimento matemático ao tema em questão, ele passa a aceitar certas decisões sem questionar a veracidade dessas, o que faz dele um sujeito passivo. Então, se ele não vincular o conhecimento matemático, se ele não entender a dinâmica da atividade, em vez dele produzir a atividade, ele vai perguntar o que, quais as alternativas, o porquê. E aí, em vez dele ser um cidadão passivo, ele se torna um cidadão, aliás, cidadão ativo, ele se torna um cidadão passivo, porque aí ele vai ficar à margem, né? Ele vai ficar ao lado do projeto e não sendo o agente formador, aquele aluno que vai estar produzindo o conhecimento da modelagem. Benefícios da modelagem matemática. Primeiro, ele facilita a compreensão da relação entre matemática e realidade. Geralmente, os alunos, né, do primeiro ao quinto ano, mais os alunos do primeiro, do segundo e assim por diante, eles estão em formação, né? O cérebro dele está em formação. Então, às vezes, aquele cálculo que ele vê no livro, às vezes ele acha que não está na realidade, né? Por isso que os livros são contextualizados. Então, o que é que ele faz? Um benefício da modelagem matemática é propiciar a união entre a matemática e a realidade do dia a dia do aluno. Valoriza o saber fazer do aluno, que desenvolve a capacidade de avaliar o processo de construção de modelos matemáticos em diferentes contextos. Então, nesse caso aí, o aluno é que vai dar dinâmica à aula, né, de matemática. É ele, o saber fazer dele, é que vai fazer com que o processo de construção desses modelos matemáticos estimula a capacidade de aprender a aprender, ou seja, permite que o estudante pense em soluções para mais diferentes situações. Muitas vezes você propõe um aluno para fazer uma determinada dinâmica e às vezes ele traz uma resposta de um ponto de vista que você nunca tinha visto. Então, às vezes, ele permite que o estudante pense em soluções de diferentes situações, não só daquela que você achou, que você propôs a atividade e que o aluno vai produzir aquela resposta pronta. Maior autonomia do estudante no processo de aprendizagem, que precisa elaborar hipóteses para solucionar o problema. Esse tópico é interessante porque faz com que o aluno ele desenvolva técnicas para resolver aquela questão. E muitas vezes ele não desenvolve a técnica correta, a primeira. Às vezes ele tenta uma hipótese 1, uma hipótese 2, uma hipótese 3. Na quarta hipótese é que é a resposta, que é a solução do problema. Então ele desenvolveu três tentativas e não conseguiu, não teve êxito. E num quarto momento ele conseguiu resolver aquela atividade. Entendeu? Então ele conseguiu ter um índice satisfatório, entender como a modelagem matemática funciona. Como levar a modelagem matemática para a sala de aula? O primeiro passo é selecionar o problema que está apresentado, que pode ser escolhido pela própria turma ou pelo professor, como falamos acima. De forma geral, a modelagem matemática pode ser aplicada de 3 formas, segundo o professor Journey Cerqueira Barbosa, da Universidade Federal da Bahia. Primeiro, o professor descreve uma situação, um problema, e fornece as informações necessárias para que ele seja resolvido. Os estudantes são responsáveis pelo processo de resolução. No segundo, o professor leva para o aluno uma problemática do mundo real, que pode ser de uma outra área do conhecimento,
e o estudante precisa buscar por si só as informações necessárias para resolvê-lo. 3. Com base em temas não matemáticos, os discentes pensam em questões e formulam respostas. Eles também devem buscar as informações para solucionar os problemas. Nos 3 casos, o professor assume o papel de orientador e coordenador do processo de ensino-aprendizagem, dando maior independência ao estudante na construção do conhecimento. Aliás, a modelagem matemática pode ser combinada à metodologia da aprendizagem entre pares, em que os discentes ajudam uns aos outros a tirarem dúvidas e encontrarem respostas para a questão. Ela é uma ótima estratégia para trabalho em equipe. Então, já percebe-se que a modelagem matemática ela precisa de um engajamento não só de um aluno, mas de vários alunos, transformam aquilo ali em equipe, dão uma problemática para aqueles alunos e eles, através do pouco conhecimento que eles adquiriram antes da problemática, eles vão analisar e vão mostrar quais são as hipóteses que eles formularam e a partir daí ver se está satisfatório aquela hipótese dentro daquela problemática. Você pode imaginar uma aula com modelagem matemática em 4 momentos. Primeiro, convite. O professor apresenta a situação-problema e a discute com a turma. Os estudantes também podem propor as questões, como no caso 3 listado acima, né? Trabalho em grupo, organizar em equipe. Os estudantes pensam em soluções para a situação-problema, orientados pelo professor. Os discentes podem pesquisar as informações para solucionar o problema por conta própria, caso 2, ou docente pode já dar esses dados, caso 1. Caso 3, socialização às equipes apresentadas, as soluções formuladas e as discutem com a turma. 4, formalização. O professor explica as estratégias e tópicos matemáticos usados na solução da situação problema. Nos momentos 2 e 3, que envolvam o diálogo entre os estudantes, a turma pode acabar por produzir 3 tipos de discussões no ambiente da modelagem matemática. Matemática, né? Ter as ideias, os conceitos e os algoritmos matemáticos, né? Que são as fórmulas, os números matemáticos. As técnicas, que podem ser a representação da situação-problema em termos matemáticos. E a reflexiva, critérios usados para a construção de um modelo matemático e os resultados obtidos. Na verdade, todos esses 3 conceitos é destrinchar como a modelagem matemática ela vai ser ativa, né? Como ela vai participar dentro da aprendizagem do aluno. Então, quando você disseca, né? Quando você corta aquela aula, você percebe que esses 3 pontos são os pontos mais importantes. Esses 4 momentos não precisam acontecer em uma aula só. Dependendo da complexidade do conteúdo matemático e da situação problema, você pode dividir o projeto em mais horas-aulas e dias. Ao levar a modelagem matemática para a sala, tenha em mente que os estudantes precisam interagir com um objeto matemático e não apenas os observar. Aqui vale a ideia de que o conhecimento não está nem no sujeito nem no coletivo, mas na interação entre os dois. Porque, na verdade, a modelagem, por exemplo, muitas vezes, um aluno ele tem um ponto de vista, o aluno 2 tem um ponto de vista e o aluno 3 tem um ponto de vista. Então, eles 3 se juntam e percebem que há elementos que podem ser aproveitados as 3 ideias e formular uma ideia mais completa. Essa ideia mais completa, aquela levada ao professor,
E o professor tendo o conhecimento e tendo a sensibilidade de absorver todo aquele conhecimento matemático que os alunos tiveram, isso sim é a dinâmica da aula da modelagem matemática. Porque você percebe que a junção, na verdade, é como ele fala aí, não é nem o sujeito, que é uma pessoa só, e também não é o objeto, né? Mas é os dois, é quando se junta os dois. E é igual uma pessoa, quando você fala de uma lembrança que só duas pessoas têm, a pessoa, entendi. Então muitas vezes você não precisa nem falar, a outra pessoa vai entender. Então a ideia é essa, é fazer com que um objeto desperte no aluno o conhecimento, o conteúdo matemático e ele explique aquilo. Quando usar a modelagem matemática em sala de aula, lembre-se de checar as orientações da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e montar um plano de aula de acordo com o currículo da instituição de ensino em que você trabalha. Também esteja preparado para a reação de alguns pais, supervisores e colegas, que têm uma visão pré-estabelecida de como deve ser uma aula de matemática e poder estranhar a proposta da modelagem. Na nossa última aula, né, na aula 11 e 12, da metodologia de ensino de matemática 2, né, que vai ser nosso próximo conteúdo, eu dei uma ênfase bastante sobre as orientações da BNCC, de cada turma, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e também dos objetos do conhecimento, das habilidades. Então, mais para frente a gente vai ter a discussão sobre essa parte do conteúdo. E a questão da estranheza da proposta da modelagem, eu acredito que com o passar dos anos, né, os professores têm se produzido mais dinamicamente modelagens matemáticas dentro do seu dia a dia, né? Cada professor ele pode. Então, isso hoje é uma coisa normal dentro de sala de aula, ela não é uma novidade, entendeu? E pelo contrário, essa proposta da modelagem matemática que está sendo vista aqui na metodologia do ensino da matemática 1, é justamente para que o professor ele vá orientar seus alunos e também vai ter menos trabalho, né? Porque às vezes esse modelo matemático ele abrange muito, muito mais aluno do que às vezes o professor ele faz no caso ele faz o plano de aula e às vezes impacta muito mais do que uma aula simples, uma aula comum, entendeu? Então essa proposta da modelagem ela não vai causar estranheza porque a cada dia mais se usa mais propostas de modelagem matemática. Exemplos de modelagem matemática na educação básica. Bem interessante isso aqui. A modelagem matemática recorre a exemplos mais verossímeis, né? Assim, porque Joãozinho compraria 100 maçãs, por exemplo. Inspirado em situações que fazem parte da vida do estudante, algumas situações que você pode abordar em sala de aula são, por exemplo, o crescimento de uma planta, o fluxo escolar dos alunos, né? A quantidade de aluno que entra da escola, a quantidade de aluno que sai, a quantidade de aluno que entra dentro da sala de aula, a quantidade de aluno que faltou, a quantidade de aluno que assistiu. A construção da nova quadra de esporte do colégio pode ser um tema, né? Porque aí você vai envolver a questão da área, né? Ensinar os alunos como é que mede a área da quadra, qual é o formato da quadra, né? Geralmente, né? As quadras são retangulares, né? Elas não podem ser quadras quadradas, né? O índice pluviométrico da cidade antes e durante a estiagem, né? Quanto de chuva caiu, né, na cidade. Antes do período de chuva e também durante o período de chuva, e fazer um comparativo, né? Isso aí é um exemplo de modelagem matemática. A divisão do orçamento do município para diferentes áreas também é uma temática bem interessante, né? Porque você mostra os recursos, como foi que foi dividida e tal, a ideia de divisão, né? O recurso vem, se divide e tal. O sistema de distribuição de água de um prédio, né? A quantidade de litros que a caixa d'água do prédio tem, quantas horas aquela quantidade de água vai ser distribuída dentro do prédio, né? Então essa distribuição, quantos litros, quantos ml, quanto for utilizado, qual o consumo, se o consumo está alto. Todas essas são
ideias que podem ser usadas, né, exemplos que podem ser usados na modelagem matemática dentro da sala de aula, logicamente obedecendo os critérios da BNCC, né? Cada um desses vai ter uma parte do conteúdo que você vai poder abordar essa modelagem. As práticas escolares de modelagem, conforme Bassanese 2002, têm sido teoricamente influenciado pela matemática aplicada. Consequentemente, observa-se que a compreensão de modelagem apresentada em termos no processo de construção do modelo matemático, traduzido em esquemas explicativos. Nesse sentido, o modelo matemático, segundo Bassanese 2002, é quase sempre um sistema de equações e inequações algébricas, diferenciais, integrais, etc., obtido através da relação estabelecida entre as variáveis, considerando essenciais ao fenômeno sobre análise. Para que essa metodologia consiga representar uma situação real com ferramentas matemáticas, ou seja, formular um modelo matemático. Existe uma série de procedimentos que podem ser chamados de etapas ou atividades intelectuais. Bienbock e Hein, 2007, ponderam que esse procedimento pode ser agrupado em 3 etapas subdivididas em 6 subetapas, página 13. Tais etapas são aqui descritas a seguir. Primeiro, interação. Ao estar ciente da situação a ser estudada, deve-se estudar o assunto, investigar tudo que eu conseguir sobre ele, seja por jornais, revistas, internet, experiências em campos, dados disponibilizados por profissionais, entre outros. Nessa etapa, deve ser feito um reconhecimento da situação-problema, além da familiarização com o assunto. 2. Matematização. É nesse processo, nessa etapa que ocorre a formulação do problema e a sua resolução. Portanto, essa é uma fase em que ocorre a tradução do problema para uma linguagem matemática. Segundo Bassanese, 2006, a contribuição de um matemático nessa fase muitas vezes pode ser fundamental e direcionar a pesquisa no sentido de facilitar o cálculo dos parâmetros envolvidos nos modelos matemáticos, página 27. Nesse processo, é preciso utilizar a intuição, criatividade e experiência acumulada, que no caso é a formulação do problema, e a formulação do problema, lógico que ele vai ter hipóteses, né? Quais são as prováveis situações que você pode resolver a formulação do problema. Nesse momento, deve-se classificar as informações em relevantes e não relevantes, relacionando e identificando fatos envolvidos, para então decidir quais os fatores a serem perseguidos, levando assim as hipóteses. Em seguida, deve ser analisado o que será relevante para a solução do problema, estabelecer as variáveis para então descrever essa relação em termos matemáticos. Nesse momento, no entender de Bienbock e Hein, o objetivo principal é chegar a um conjunto de expressões aritméticas ou fórmulas, ou em equações algébricas, gráficos ou representações, ou programas computacionais que levem à solução ou permita a dedução de uma solução. Página 14. Resolução do problema em termos do modelo. Após a formulação do problema, deve-se analisá-lo, utilizando de todas as ferramentas matemáticas disponíveis. Para tal análise, é necessário um aguçado conhecimento sobre as diferentes matemáticas utilizadas na formulação. Para Bassanese 2006, a linguagem matemática admite sinônimos que traduzem os diferentes graus de sofisticação da linguagem natural, página 29. Assim, a solução de um modelo matemático está relacionado com a complexidade de sua formulação. Muitas vezes, as resoluções desses modelos só podem ser feitas através dos métodos computacionais,
geralmente obtendo uma solução numérica aproximada. 3. Modelo matemático. Para concluir o modelo, deve-se fazer a chamada validação, em que se deve avaliar o modelo e verificar o quanto ele se aproxima da situação problema apresentada, ou o quanto ele se aproxima da realidade. Após tal validação, deve-se verificar o grau de confiabilidade na sua utilização. Referencial teórico sobre modelagem matemática. A cada dia o ser humano lida com resoluções de problemas, os quais fazem parte do cotidiano, seja o mais simples ao mais difícil. As grandes descobertas da humanidade surgiram da necessidade do homem em resolução de determinadas situações e problemas no seu dia a dia. Assim, muitas pessoas ou os próprios alunos questionam a importância da matemática na formação acadêmica. Sempre nas aulas surge aquela velha pergunta: para que essa matéria ou esse conteúdo vai servir na minha vida? Quem nunca perguntou isso, né? Quem nunca ouviu isso? Nesse contexto, buscou-se observar nas aulas de matemática os caminhos que os professores percorrem para despertar no aluno o gosto em pensar a aplicabilidade da disciplina, onde ela vai agir no seu dia a dia. A matemática vem buscando espaços de acordo com o seu método de aplicação. Ou seja, ao fugir dos modos tradicionais, apresentando situações concretas que têm significado no cotidiano do aluno. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e as demais avaliações externas, de alguma forma, revelam essa possibilidade, pois nas suas matrizes de referência, eles apontam competências e habilidades que os alunos devem adquirir ao longo do ensino básico. Buscam despertar a curiosidade de aplicá-los em situações, problemas no cotidiano. As discussões em busca de novas metodologias que tornem o ensino da matemática mais atraente e significativo têm sido incessantes. De acordo com Júnior Santo 2008, foram realizadas pesquisas na área da educação matemática, apontando que a matemática ensinada, que é o conteúdo de sala de aula, bem como a forma metodologia, como vem sendo ensinada, não correspondiam às necessidades do aluno para a formação da cidadania enquanto seres sociais. Nesse contexto, buscou-se analisar quais os caminhos que a modelagem pode proporcionar para fazer matemática nas escolas e dentro da sala de aula, buscando a melhoria da qualidade dos fazeres docentes e discentes nos processos de ensino e aprendizagem. Sabe-se que a educação matemática é uma área que evidencia, dentre outros aspectos, os estudos dos saberes matemáticos, baseado no desenvolvimento da criticidade, da reflexão e da criação de problematização e das relações interpessoais que podem ser estabelecidas. Esta objetiva trabalhar os conteúdos matemáticos a partir de práticas que estabeleçam contextos e aspectos reais, a fim de promover a aprendizagem e a construção do conhecimento dos alunos. A esse respeito, Barbosa 2001 declara: em termos mais específicos, modelagem pode ser entendida como uma oportunidade para os alunos indagarem situações por meios da matemática sem procedimentos fixados previamente e com a possibilidade de diversos encaminhamentos. Os conceitos e ideias matemáticas exploradas dependem do encaminhamento, que só pode saber à medida que os alunos desenvolvem a atividade. Diante disso, detecta-se a modelagem matemática como uma possibilidade metodológica capaz de trazer novas contribuições para o ensino e principalmente promover uma aprendizagem baseada na realidade, na criticidade, na reflexão e no posicionamento ativo dos educandos, apoiado no sentimento de ajudar alunos a diminuir o grau de dificuldades apresentadas em sala de aula e também como agente possibilitador de aprendizagem de matemática. Pode-se auxiliar os alunos na aquisição de conhecimento voltado para a sua cidadania, na prática de um cidadão crítico, reflexivo e atuante. Sendo assim, a modelagem matemática constitui-se de um conjunto de procedimentos cujo objetivo tenta explicar matematicamente
os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando a fazer predições e tomar decisões, segundo Burak, 1992. Modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação dos modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalizada com a finalidade de previsão de tendência. A modelagem consiste essencialmente na arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Bassanese, 2002. Na concepção de Bassanese, entende-se que a modelagem como estudo de problemas e situações reais, tendo a matemática como uma linguagem para compreensão, simplificação e decisão com relação ao objeto do estudo. Nesse sentido, o autor observa na modelagem matemática que existe sempre algo estático, que é observável como a geometria, e algo dinâmico que se movimenta, que é a chamada análise. De acordo com Almeida, 2016, uma particularidade no que se refere à inserção da modelagem matemática na educação matemática reside justamente no fato de que a origem da modelagem matemática não se deu no âmbito da educação matemática. Ao contrário, o habitat natural da modelagem matemática é uma área que se conveniou chamar matemática aplicada, e no interior das quais surgiram os primeiros conceitos e procedimentos em relação ao que se caracteriza a atividade da modelagem matemática. Para Bassanese, um modelo que deve prever, no mínimo, os fatos que os originam. Um bom modelo é aquele que tem capacidade de previsão e de novo fato ou relação insuspeitas. Caso o modelo não atenda às necessidades que geram o processo, devem ser retomados, ou seja, o procedimento deve voltar à fase de matematização e as modificações necessárias devem ser realizadas. Existem alguns motivos para isso ocorra. Para algumas hipóteses utilizadas podem ser falsas ou não próximas o bastante da realidade, decorrente de uma simplificação inadequada ou de dados de partidas incoerentes, ou até mesmo as informações podem ter sido obtidas de maneiras incorretas, podendo faltar informações. Outro motivo importante é que pode ter ocorrido algum erro no desenvolvimento matemático do problema. Bassanese considera que a reformulação de um modelo é uma das partes fundamentais no processo de modelagem. Para isso, deve ser considerado que os fatos frequentemente conduzam às novas situações. Qualquer teoria pode ser modificada a cada novo fato. Surgem novos questionamentos. A evolução da matemática fornece novas ferramentas que traduzem a realidade. Página 31. Portanto, é importante que, ao concluir o modelo, elaborar um relatório que registre todos os fatos do processo de desenvolvimento para o modelo que possam ser usados de forma adequada. Ainda de acordo com De Ambrosio, 1986, entende-se como modelagem matemática uma dinâmica de realidade, reflexão sobre a realidade que resulta em uma ação planejada, consciente, que ocorra por meio da construção de modelos sobre os quais o indivíduo opera, aplicando toda a sua experiência, conhecimento acumulado e recursos da natureza. É nesse ciclo, realidade, reflexão, ação e realidade, que reside o ponto mais importante da questão, a tentativa de desvendar o comportamento individual, social e cultural. Chegamos ao final da nossa aula 5 do conteúdo de modelagem matemática, uma alternativa metodológica para o ensino básico da parte 1. Gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando essa aula e aprendendo um pouco mais da disciplina de metodologia de ensino de matemática 1. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.